Xandão acaba de ser completamente humilhado ao vivo por um embaixador da Espanha. Aos gritos de ditador e autoritário, Moraes foi colocado em seu devido lugar. Tudo isso após o ministro do Supremo decidir solicitar, exigir, essa é a palavra, a extradição imediata do jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio, que atualmente se encontra exilado politicamente lá na Europa. Com a devolutiva negativa por parte do governo espanhol, Moraes se irritou, resolveu passar a mão no telefone e aparentemente dar uma ligadinha para a emissora para que o jornalista saísse em sua defesa. Para isso, eles resolveram responder o Xandão. Claro, sim senhor, e vamos convidar um experiente juiz daqui do nosso país para defender Vossa Excelência. Acontece que o juiz convidado para defender o Moraes acabou estragando toda a entrevista e deixou mais uma vez claro que o Xandão não passa de um autoritário. Como você já sabe, eu, Felipe Lynch, sou vereador pelo PL, o mesmo partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, eleito com mais de 4.300 votos. Portanto, o povo daqui da minha cidade me transformou em um dos mais bem votados da história. Inclusive, é utilizando esta credibilidade que eu tenho aqui há muitos anos que eu quero te convidar a vir trabalhar junto comigo e juntos, eu e você, vamos começar a faturar de verdade com a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial. E sabe quando que isso começa? Hoje, agora mesmo. Só que para você poder saber todos os detalhes e para ter acesso a uma aula 100% gratuita, onde eu vou te provar que isso funciona, eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois lá no final eu vou te dar a chave do seu sucesso, a virada da chave da tua vida. Bora lá, tô te esperando. Informação de momento. Espanha vê motivação política e nega extradição de Oswaldo Eustáquio. Informação que Elis Jonas Maia acaba de mandar pra gente aqui, nosso repórter Elis Jonas Maia. Vocês se lembram do caso do jornalista Oswaldo Eustáquio? Ele está na Espanha. Há um pedido de extradição para que ele seja enviado para o Brasil. Este é Oswaldo Eustáquio. Sabe o que aconteceu? A Justiça da Espanha negou esta extradição. A Procuradoria, espécie do Ministério Público lá da Espanha, já havia recomendado à Corte, à Suprema Corte, que não extraditasse Oswaldo Eustáquio. Então a Corte acaba de seguir a recomendação da Procuradoria e negar essa extradição. Deixa eu trazer aqui mais detalhes. Essa reportagem já está subindo no nosso site da CNN Brasil, mas eu já adianto aqui os detalhes para você. Olha só, a Audiência Nacional da Espanha, que é a mais alta corte do país, concluiu que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo aqui do Brasil para fazer essa extradição tem, entre aspas, evidente conexão e motivação política. A decisão a qual a CNN teve acesso é de segunda-feira e encerra o caso no país europeu. Então, acabou. Na Espanha não tem mais como recorrer. Lá ele estaria foragido da justiça brasileira desde 2023. Mas a própria CNN já conversou com ele e ele diz que não se considera foragido, e sim um exilado. Olha, então deixa eu contar aqui para vocês o que diz a decisão, já em português vou falar para vocês aqui. A decisão diz que foi uma decisão colegiada, concordou então com a Procuradoria, em negar a extradição pelos feitos que motivaram a solicitação brasileira. O Tribunal Espanhol explica na decisão que o artigo 4º do Tratado Bilateral entre Brasil e Espanha veda a extradição em casos de crimes políticos ou conexos a este. Vocês viram, A humilhação pra cima do Xandão por parte do governo espanhol foi tão avassaladora que até a apresentadora da CNN não conseguia acreditar enquanto lia a decisão espanhola. E aí é claro que a militância da Globo entrou em jogo e resolveram convocar um magistrado para participar de uma entrevista ao vivo. Claro, com a intenção de que o magistrado convidado fosse falar exatamente aquilo que aquilo que a redação de jornalismo da Globo queria, mas o resultado foi bem diferente. Doutor, queria ler aqui só alguns pontos da decisão do ministro Moraes para que o senhor possa comentar do ponto de vista jurídico, explicar para a gente, porque ele suspende o procedimento de extradição
pede que o embaixador da Espanha no Brasil preste informações em 5 dias a respeito na verdade, a reciprocidade do tratado de extradição entre os países, define que a extradição seja indeferida, converte a prisão, como eu acabei de falar, em prisão domiciliar e determina que o Ministério da Justiça e o Itamaraty sejam comunicados da decisão para que façam a devida comunicação diplomática com a Espanha. Então, eu queria que o senhor começasse explicando esse conceito da reciprocidade, se ele cabe nessa decisão que a gente acabou de noticiar aqui. Tá bom, esse é o ponto que me parece fulcral, fundamental. Mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás e dizer que toda vez que um magistrado, quer do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Está evidente que julgou mal o Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Mas vamos por partes. Reciprocidade, como o Lins lembrou bem, e tecnicamente, significa, evidentemente, equivalência. Qual é a equivalência? Entre um blogueiro bolsonarista, criminoso, que faz fake news da pior espécie, resumindo, é da pior espécie. Mas o que significa isso? Qual é a comparação que se faz com um narcotraficante internacional? As decisões, num caso e no outro, vejam, é muito clara, de uma clareza solar, não há reciprocidade alguma. As coisas são desiguais. Segundo ponto, Andréa, e que esse me parece muito forte, porque nós estamos tratando de um tribunal constitucional que se chama Supremo Tribunal Federal. É um tribunal, uma corte constitucional por essência, e o que um ministro faz? Dá as costas e critica a soberania da Espanha pela sua corte maior. Veja, as decisões nos estados nacionais são soberanas. Se a Espanha julgou mal ou julgou bem, isto não diz respeito a um outro país no sentido de aplicar sanções. O que o Moraes fez, na realidade, foi suspender um processo e fazer uma exigência. Isso ultrapassa a linha do absurdo. As decisões de uma corte são soberanas, de um Estado da Espanha, um Estado-nação, Estado nacional. E um outro ponto que me parece importante é que essa decisão do Moraes, inclusive de chamar o embaixador, ou melhor, de provocar o embaixador da Espanha sobre reciprocidade, isso é censurar. Isso é tratar de maneira contrária à legalidade e contrária à diplomacia. E o ponto outro, e aí está o odor de reciprocidade, está em se dar uma prisão domiciliar a um narcotraficante. Por quê? Porque prisão domiciliar a narcotraficante significa, ainda que com tornozeleira, mas sem vigilância especial, significa um convite para a fuga. É lamentável. O Moraes, mais uma vez, decidiu com o fígado e, pior, meteu o pé pelas mãos. Sensacional! E o melhor é a cara de toda a militância com a cara no chão, sem ter o que fazer, porque tava ao vivo, não dava para cortar o juiz no meio da sua fala, né? Olha só que desespero que deve ter ficado a turminha lá. Meu, mas peraí, a gente convidou um juiz pra sair em defesa da nossa narrativa, ele vai lá e detona, humilha ainda mais o Xandão? Não, aí não dá. Nós somos verbas de publicidade do desgoverno petista.
como que vai ficar a nossa situação e o nosso bolso. Não foi dessa vez. Bom, mas se você tá pensando que o Xandão tá sendo humilhado somente na Espanha e trazendo ainda mais vergonha para o nosso Brasil, saiba que os Estados Unidos de Donald Trump está neste exato momento avaliando 4 áreas de sanções diferentes. Para quem? Para o Xandão, graças à sua democracia. 4 departamentos que estão analisando o texto que prevê sanções imediatas a Alexandre de Moraes e também, do jeito que está redigido, a outras autoridades brasileiras. Quais são os departamentos que estão analisando o texto? O Departamento de Estado, que é o equivalente ao nosso Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, que é comandado pelo Marco Rubio, um crítico quanto mais do presidente Lula. Tem também o Conselho de Segurança Nacional, Homeland Security, que também está analisando o caso. Essa pasta é comandada por um militar. E também o Tesouro Nacional dos Estados Unidos analisa a questão, porque como envolveria um bloqueio financeiro a Alexandre de Moraes, o Tesouro precisa ser consultado. E por último, fechando, o 4º departamento do governo dos Estados Unidos que analisa a questão é o Conselho Jurídico da Casa Branca, porque essa medida também teria implicações jurídicas. White House Counsel é o último departamento desses 4 que estão analisando essas sanções a Alexandre de Moraes. E é claro que isso tem gerado muita revolta na militância da Globo, que voltou ao ar e ao vivo resolveu admitir, enfim, que quem pauta este país tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. A turma que está mobilizada para aprovar o projeto de anistia é quem tem o engajamento. Sim. É quem coloca a gente para discutir, seja nas redes sociais, seja consegue arrastar a gente para as ruas. Sim. Então, assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. Sim. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Do ponto de vista de discussão política, ele é um ex-presidente em exercício. Ele que pauta o país. Ele é um ex-presidente em exercício. Ele é um ex-presidente em exercício. Então, hoje, discute-se o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro continua pautando o país. E eu falei aqui, Valdo, tenho falado muito, toda vez que o governo ele se sente emparedado, ele recorre ao Supremo. Só que isso escancara essa fragilidade política dele no Congresso. Então, assim, claro, o Supremo, se for provocado, ele vai agir para um lado ou para o outro, vai decidir lá, de acordo com a cabeça de cada cabeça, uma sentença. Mas, fora isso, e a política? Cadê a política? Não tem mais política, porque se a solução do governo virar pelas mãos de um ministro, ou pelo plenário, ou pela turma, então ele acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Pois é, este é o mesmo Bolsonaro que vocês tanto enchiam a boca lá no finalzinho de 2022, dizendo que Bolsonaro já era, o bolsonarismo estava enterrado, que ele estava inelegível, era um ex-presidente. Mas somos nós da direita que estamos mandando neste país anistia já. O convite está aqui e eu quero que você escute com muita atenção. Oportunidade única para você começar a faturar de verdade, com a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, e o melhor, a partir de agora, tá? Escuta. Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que tá em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de R$2.000. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão.
Então se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo, para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta, e o melhor, suporte comigo, Felipe Lintz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é pra valer. Ou você aprende uma profissão que tá super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje, ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo, porque as vagas são muito limitadas, senão não consigo dar suporte pra todo mundo. Então por isso eu tô te esperando agora mesmo. Clique agora no link que tá logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!